Ser ou não ser? E eu sou. Ser ou não ser? E eu sou. É exatamente isso que passou pela minha cabeça depois que eu ativei o arquétipo da Cleópatra. Olá, deusas! Eu sou a Cleo e sejam bem-vindas ao canal das deusas. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma das minhas experiências utilizando esse arquétipo maravilhoso. Fica aqui nesse vídeo que eu compartilharei uma das minhas melhores experiências com este arquétipo. O primeiro vídeo deste canal foi justamente compartilhando com vocês a minha experiência com o arquétipo da Cleópatra. Lá eu não só falo como foi a minha jornada do início ao fim, como compartilho como eu fui me moldando ano após ano depois da ativação deste arquétipo. O objetivo aqui deste vídeo é justamente compartilhar mais uma das minhas experiências com o arquétipo, só que de uma maneira diferente, compartilhando como é o meu pensamento atualmente depois que eu ativei o arquétipo da Cleópatra. E eu te digo, minha amiga, depois que eu ativei esse arquétipo, eu entendi que eu sou quem eu sou. E eu nasci para governar a minha vida, como nunca antes eu tinha feito. Eu vou iniciar o nosso diálogo causando um grande impacto. Talvez você que me acompanha há um bom tempo pensa que eu me chamo Cleo. Eu te digo, não, eu não me chamo Cleo. Meu nome verdadeiro é Giovana. Eu me chamo Giovana. E me apelidaram de Cleo pelos meus primeiros vídeos no TikTok. Inclusive, se você não me acompanha, me segue, porque lá eu falo sobre todas as nuances do arquétipo da Cleópatra e, obviamente, compartilho mais e mais a minha experiência com esse arquétipo, fazendo com que vocês entendam o poder dele. Inicialmente, eu comecei a gravar vídeos despretensiosamente, somente na esportiva mesmo, postando todas as minhas experiências com o arquétipo e, basicamente, as pessoas começaram a me chamar de Cleo, por conta que o nome da minha conta era Cloud9. Cloud9 é uma personagem do desenho da Monster High. Eu coloquei esse nome porque é uma personagem que é rainha e basicamente ela é egípcia. Então eu interliguei o mesmo conceito de Cleópatra para Cloud9. Eu queria um nome que envolvesse a Cleo, mas eu queria ter um sobrenome. Cleo de Cleópatra, de Nion, do sobrenome aí da personagem Monster High. E foi a partir daí que começou uma das minhas primeiras experiências e jornadas com o arquétipo da Cleópatra. Uma jornada de muito glamour e sucesso. E eu criei uma adaptação de mentalidade na minha mente depois que eu ativei esse arquétipo, que foi entre ser ou não ser, eu sou. Desde a minha infância eu amava acompanhar novelas mexicanas e eu amava assistir a novela Teresa e ela sempre diz essa frase com muito impacto na novela: entre ser e não ser, eu sou. E tudo isso abriu uma mentalidade em minha mente depois que eu ativei o arquétipo da Cleópatra, já que eu era uma pessoa literalmente com uma autoestima baixíssima. Atualmente eu construí uma autoestima blindada, uma autoestima forte e uma autoestima que ninguém pode domar com opiniões, porque a minha autoestima foi baseada na construção de todo o poder e a mentalidade que eu criei sobre mim mesma. E por que eu estou utilizando essa frase, que entre ser e não ser eu sou? Porque foi exatamente isso que eu tive que construir e adaptar para os meus pensamentos para que eu pudesse ter sucesso utilizando esse arquétipo. O arquétipo da Cleópatra é um arquétipo de força, de poder, de autoridade, autoestima, magnetismo, sedução e muito mais. E para que eu pudesse ter tudo isso, eu precisaria adotar esse tipo de mentalidade para mim. Basicamente, quando você ativa um arquétipo, ele te obriga a ter todas essas características, porque é um grande engano das pessoas acharem que o arquétipo vai lhe dar algo sem esforço nenhum. Vocês não ganham nada, vocês apenas conquistam devido ao esforço de vocês. O arquétipo ele se torna um guia, um mestre. E se você tem um mestre e um guia ao seu lado, você vai seguir os passos dele. É basicamente isso que os arquétipos fazem quando vocês ativam um arquétipo. E quando eu ousei ativar esse arquétipo, eu sofri muito porque eu não tinha ninguém para me ajudar. E essa foi uma das fases mais difíceis da minha vida.
apesar de eu ter sofrido tanto em tempos posteriores, a fase mais difícil foi quando eu decidi ativar o arquétipo porque eu pensei que ele iria me dar tudo de mão beijada. Eu assistia muito TikTok e fui enganada por ele. Pessoas sem conhecimento, que espalham desinformação, acabam confundindo a mentalidade daqueles que estão procurando entender como funciona o mundo dos arquétipos. Eu sei que você já passou por isso ou está passando por isso e não se preocupe, é normal, eu já passei por isso também. E depois de tanto quebrar cara, finalmente foi hora de aprender o que de fato é um arquétipo. Porque, primeiramente, quando você conhece algo novo, você tem que procurar entender de onde ele veio, de onde ele surgiu. E foi a partir daí que eu consegui finalmente compreender o que de fato era um arquétipo e para que eles serviam. Os arquétipos foram concebidos pelo psiquiatra suíço Jung e ele foi o fundador da psicologia analítica. Jung então definiu os arquétipos como padrões universais e primordiais de comportamento. Basicamente, é um pensamento e sentimento que habitam no inconsciente coletivo de toda a humanidade. E segundo Jung, esses arquétipos habitam em mitos, como conto de fadas, símbolos e até mesmo a nossa própria personalidade. E tudo isso vai influenciando a forma como somos percebidos e interagimos com o mundo. Entendeu basicamente o que é um arquétipo? Depois que eu aprendi o que era um arquétipo, que eu comecei a ter bons resultados, que eu comecei a ativar o arquétipo da maneira adequada, da maneira correta. E foi assim que eu adotei essa mentalidade. E aí vocês vão me perguntar, Cleo, como uma menina que não tinha autoestima, que não tinha um emprego, que não era inteligente, não tinha nada do que você tem hoje, saiu do zero para ser quem você se tornou? E eu te digo que eu não seria nada disso se eu não tivesse ativado esse arquétipo. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E foi a partir daí que o jogo começou. Foi a partir daí que eu comecei a construir o meu império. Ou melhor, o meu império ele já estava construído. Ele só precisava de uma coroa. E uma coroa para uma rainha como nós que somos filhos de Cleópatra é a mentalidade. Eu precisava dessa mentalidade para sentar no meu trono de rainha, de herdeira, pois somos filhas de Cleópatra. Após todos esses acontecimentos, depois que eu adotei a mentalidade de uma rainha, eu comecei a construir a mentalidade de um pedestal, onde os meus sentimentos não me diriam nada, e sim o meu racional. Nós mulheres, em específico, somos muito emocionais, costumamos agir segundo as nossas emoções. E se temos uma coisa boa a aprender com os homens, é justamente isso. Os homens raramente eles vão agir na impulsividade, com a emoção. Eles agem friamente, usando o lado racional. Em um mundo onde vivemos, não devemos agir emocionalmente. Só que eu tinha uma coisa boa naquela época. Eu sempre fui ambiciosa. Eu sempre sonhei muito alto. Eu sempre quis mais e mais e mais. E foi toda essa força, foi toda essa energia do desejo que eu comecei a construir a mentalidade do pedestal. Porque pensa, eu já tinha a ambição, eu já tinha força, eu já tinha o desejo, eu já tinha o arquétipo da Cleópatra ativado. A única coisa que me faltava era seguir os passos do meu mestre. Gente, para vocês se guiarem pelo arquétipo é simples. O arquétipo ele não está aqui. O arquétipo ele está aqui, na sua mentalidade. Então, quando você ativa o arquétipo, você sabe exatamente o que você precisa fazer para chegar aonde você quer chegar. O processo não é fácil, é demorado, assim como todas as coisas da vida, mas é prazeroso porque você não tem medo de errar, porque você sabe que o caminho que você está indo é o caminho certo, e foi justamente isso que aconteceu comigo. E é incrível porque eu utilizo esse arquétipo há 4 anos. Em breve, se Deus permitir,
Fará 5 anos que eu utilizo esse arquétipo e todos os anos, todos os dias eu aprendo algo novo. Eu utilizo esse arquétipo há 4 anos e há pouco tempo eu desenvolvi um livro de manipulação, onde ajudará vocês a serem pessoas mais racionais e não agirem com as emoções de vocês para que vocês consigam manipular alguém, para que vocês consigam manipular uma situação, para que vocês consigam conquistar uma vaga de emprego, a independência financeira de vocês. Esse livro é para todas as áreas de manipulação. Se você quer ter acesso, me chama lá no Instagram, esse aqui sou eu, tá? Me acompanhe por lá, estou sempre presente conversando com vocês, tirando todas as dúvidas de vocês e vocês podem ter acesso a este e-book maravilhoso. Mas o ponto principal aqui desse vídeo é justamente a mentalidade do entre ser e não ser eu sou. Por que eu adotei essa frase para a minha vida? Uma frase que não é minha, e sim de uma personagem. Eu adotei porque talvez isso tenha influenciado a minha vivência com esta novela. Eu sempre assisti Teresa e eu sempre tive sentimentos parecidos com o dela, que é o sentimento de ambição, o sentimento de querer evoluir o tempo todo. E após eu ativar o arquétipo da Cleópatra, foi que isso se aguçou ainda mais em mim, tomou conta de mim, me dominou por completo. Só que uma pessoa com baixa autoestima, que não tem amor próprio, não ativa o arquétipo da Cleópatra, porque não combina. E eu era essa pessoa. E se eu quisesse ter sucesso com o arquétipo da Cleópatra, eu precisaria criar a mentalidade do entre ser e não ser, eu sou. Independentemente das circunstâncias, independentemente dos meus erros, independentemente do que eu sinto, entre ser e não ser, eu sempre vou ser a melhor em tudo. Isso significa que eu sempre tive essa mentalidade? Não. Eu procriei esta mentalidade. Mesmo que não existisse em meu ser, nos meus sentimentos, na minha mentalidade, sempre existiu. E tudo começa por aqui. Se você treina isso aqui, isso daqui é forçado a fazer o que você quer. Me digam, o que vocês conquistaram agindo na emoção de vocês? Por amor, por afetividade? Nada, né? Porque eu não consegui nada. Mas quando eu botei isso aqui para trabalhar, amor, eu conquistei muito mais do que imaginaria que eu poderia conquistar. Eu vivi experiências que eu jamais imaginaria que eu poderia viver. Mas vai eu tentar agir com a emoção. Eu jamais vou conseguir aquilo que eu quero. Ao contrário, eu me afundo ainda mais. Em um castelo, um rei ou uma rainha, ele não governa com o coração, ele governa com a mente. E você só se permanece no trono se você governar com a mente. Porque o que é uma coroa de uma rainha não é uma coroa de ouro na cabeça. A coroa de uma rainha é a mentalidade. Você não precisa carregar um objeto na cabeça para ser uma rainha. Basta você ter uma mentalidade igual a de uma. Foi muito difícil essa fase para mim porque tudo o que eu queria não condizia com nada que eu sentia. Mas depois que eu entendi que eu não precisaria sentir nada para ter aquilo que eu queria, o jogo começou. Porque eu disse, tá, autoestima eu não tenho, magnetismo eu não tenho, mas eu vou fingir ter até ter. Eu vou fingir ser até ser. E foi isso que aconteceu comigo. Cleópatra disse, faz. E eu fiz. Cleópatra disse, finge. E eu fingi. E atualmente eu não preciso mais fingir, porque eu sou eu. Entre ser e não ser, eu sempre vou ser. Porque eu tenho autoestima, eu tenho poder, eu sou inteligente, eu sou bela, magnética. Eu falo muito bem. Eu articulo bem as palavras. Eu tenho postura, eu tenho ética, eu tenho classe. E tudo isso eu conquistei através da minha mentalidade. Depois que você entende que tudo se move nos seus pensamentos, você vai entender que quem domina a sua vida é você. E se você tiver uma mentalidade de pedestal,
Você não só domina a sua vida, como domina a vida alheia, caso você queira. Sim, você é capaz de manipular as pessoas como marionetes. É algo difícil de se falar, porque muitas pessoas podem me julgar, mas é melhor você ser manipulado do que você ser manipulada como você foi até hoje. Afinal, por que ter tanta consideração pelas pessoas se até hoje nenhuma delas teve nenhum tipo de consideração por você? Esse é mais um dos vídeos onde eu falo uma das minhas experiências com o arquétipo da Cleópatra. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para que eu continue gravando vários vídeos falando sobre várias nuances do arquétipo. Dá o like aqui nesse vídeo, fala que gostou para o YouTube entender, me segue nas redes sociais, estou sempre presente por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.